Você vai querer agora a Venezuela e o Irã? Ele falou, não, mas te dou uma moral na Europa, fica com a Europa pra você, não tô nem... Eu vou parar de mandar dinheiro pro OTAN, meu irmão. Vai ficar facinho pra você. Vou parar de mandar grana, eles vão se dar muito mal, que eles já se desindustrializaram, eles não sabem mais como é que briga. Tá uma confusão do caramba. Isso tudo é negociado, cara. O cara não chega e sai da corda chateado e sai jogando bomba pra tudo quanto é lá. Esse é o famoso back channel, cara. Por isso que é difícil você fazer uma análise geopolítica. Primeiro que a maioria das análises geopolíticas são análises reativas, né? O fato acontece e você vai tentar explicar. Você não fica fazendo prospecção de cenário, como diz no Exército, né? Análise preditiva. Você, pô, eu quero entender para onde vai para me antecipar. Não quero só aconteceu, eu vou entender. Ih, rapaz, onde é que eu errei? Não, eu quero minimizar os erros. E a outra coisa é a gente lembrar que, além dos tomadores de decisão, você tem outros interesses de agências secretas, de indústrias, interesses pessoais dos líderes. Eu estou defendendo uma tese, cara, que está gravado aí, se alguém plagiar, eu tenho documento, foi eu que inventei, que é o fim da geopolítica. Depois do Jeffrey Epstein, a geopolítica acaba. Essa que a gente tinha. Por quê? Eu acho que o nome do livro que eu estou começando a escrever, não tem um título ainda, mas seria mais ou menos assim, Jeffrey Epstein e o fim da geopolítica. Porque com os documentos de Jeffrey Epstein, a gente vê que os grandes tomadores de decisão estão tudo pendurado num monte de dossiê, pô. Então, o líder do país, ele não toma uma decisão pro bem do país, ele toma uma decisão para no documento comprometedor não vir à tona, pô. E geralmente esse cara é um ator de um outro país. Então, às vezes, uma decisão dos Estados Unidos, quem sabe, está favorecendo mais interesses estrangeiros do que interesse americano, porque o líder está pendurado num monte de documento. Então, isso mata a geopolítica. Aí você tem que fazer análise geopolítica tentando descobrir quem está pendurado com quem e em quê. Exato. Não, não. E a gente volta para aquela velha ideia que a gente sempre ouviu falar das grandes famílias que controlam o mundo, dos grandes poderes ocultos, do tal do Deep State e tal. Tudo isso, agora a gente tem um rostinho, né? Quando a gente vê tudo isso do Epstein saindo... Rostinho não, tem a cara desse tamanho. Isso. Mas é que o Epstein, talvez ele seja, de certa forma, uma ponta do iceberg. Muito, é office boy dos caras. Pois é. É. Então, assim, ele é o cara... Se a gente for nessa daí, ele me parece ser o cara que cobra os contratos no sentido de ele coleta as almas, sabe? Sim. Ele que leva o cara pra ilha e coleta, entre aspas, a alma do príncipe. Porque agora ele tem um vídeo, uma foto, sei lá, do príncipe. Ele coletou a alma e agora você faz o que eu mandar. E quem manda? Quem foi quem patrocinou a ascensão do Epstein? Da última vez que você veio aqui, você mencionou lá o cara que puxou ele pra dar aula na faculdade. Foi o Donald Barr, que é o pai do e aí depois Bill Barr. O filho dele, o Bill Barr. Bill Barr essa história é boa. Cara, você não vai acreditar. O Donald Barr foi o cara que botou o Epstein no colégio Dalton, que era o colégio da elite lá de Nova York, e fez ele conhecer os filhos lá do dono do banco Bear Stearns, que chamou ele pra trabalhar no Bear Stearns, que onde começou toda a carreira dele. Sem falar que Bear Stearns é envolvidaço num escândalo aí do BCCI, que era um banco que o Bear Stearns criou, que era só para lavar dinheiro da CIA. Olha aí que delícia. O Bear Stearns também... Limpinho. Bear Stearns foi um dos pivôs da crise de 2008 também, né? Começa ali. Então, tudo que você... daqui a pouco você vai ver... Tipo, todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Epstein. Tudo que é groselha, ele tem o dedinho dele ali. Então, cara, olha a situação. Donald Barr foi o padrinho do Epstein. E o filho dele, Bill Barr, foi o cara que teve que lidar com a morte do Epstein. E o corpo, o necrotério. Cara, pegaram lá a autópsia lá, né? O necropsia do Epstein. E tava lá. O médico descrevendo, o legista, né? Bexiga perfeita, intacta, testículos ótimos, tudo normais, tamanho normal. Próstata, tamanho normal. Aí o cara falou, peraí, eu tenho um documento aqui que Jeffrey Epstein não tinha próstata. Ele tirou a próstata, pô. Você tem um documento, você tem um depoimento dele falando, eu não tenho próstata, quando ele estava sendo julgado.
que ele tinha feito a cirurgia para tirar a próstata. E o corpo que apareceu lá tinha próstata. Os caras falaram, só tem duas opções. Primeiro, Deus fez um milagre, restaurou a próstata do cara, ou aquele corpo não era ele. Olha a situação. E quem levou embora o corpo foi o filho do cara que era o padrinho dele. E aí agora tem uma historinha aí, uma anedota, uma lenda urbana que Jeffrey Epstein estaria, acho que em Israel. Jogando Fortnite, né? Que os caras pegaram pelo... Ou então Doom, né? Não, é porque parece que o nick que ele usava era o nick dele há muito tempo já, não era uma parada assim, já. Eu ouvi essa história aí. Já pensou? Mas jogando qual que você falou? Jogando Fortnite, mano. Cara, não é pior do que isso. Ele fazia uns esquemas de transferência de dinheiro internacional comprando armadura, moedinha, skin do Fortnite, maluco. O nego descobriu que dentro do jogo tinha um esquema. Que ele fazia um esquema. Tipo, em vez de ele comprar Bitcoin e mandar pra fora, ele fazia dentro do Fortnite, maluco. E dá pra fazer isso? Acho que dá, Pelo né? visto, né? Acho que dava, né? É negócio de compra e venda de... Como é que chama lá a moedinha lá do Fortnite? V-Bucks, sei lá. V-Bucks. Acho que era no esquema do V-Bucks, meu irmão. Era alguma parada assim. Esse cara aí que os caras estão desconfiando que é o Epstein que tá falando? Não, dizendo que o Epstein... Não, o Epstein fazia isso. Isso é meio que provado já. Ele fazia um esquema de sonegação fiscal mandando dinheiro pro exterior usando os V-Bucks lá do Fortnite. Caralho, vai ficando cada dia mais esquisita essa história, mano. Isso é meio que... Já tá meio que um consenso já, que ele usava essas plataformas pra fazer isso. Por que ele fazia isso, cara? Bilionário, pô. Sei lá, cara. Maluco, Ele tá testando se dá pra fazer, né? Vamos mandar um trocado aqui, ó. E aí, isso tudo tem a ver com um plano, tava me contando antes de começar. Cara, esse plano aí é grotesco. E esse plano, tu tava me contando também, que tu sacou que ele era quente no momento que tu viu algumas coisas meio difíceis de acontecendo em uma determinada sequência, né? E... assim, na tua opinião não, você me disse que esse plano, ele inclusive, a Bíblia reflete esse plano. Bem fielmente. Ou eu creio. O plano reflete a Bíblia, não sei. Os dois estão em sintonia ali. Tá descrito na Bíblia com outras palavras o que tá nesse plano aí. Tá bom, tu também me disse que a próxima etapa desse plano, e aí eu fiquei, porra, se rolar... Ferrou. Aí eu vou ter que fazer não sou eu, é o plano. Daniel previu. Não, o plano não é crédito meu, eu só li a parada. Tudo bem, mas é que se tu tiver se rolar o que tu tá falando, eu vou entender. Caralho, o plano que o cara leu ali tá sendo executado mesmo. O que foi mérito meu assim, nem o tiro no Trump não foi eu que... É porque o risco dele tomar um tiro era muito grande. E como todo mundo estava usando imagens de Cristo para dizer que Trump era um Cristo, aí eu inferi que ele ia capitalizar em cima disso. Que ele ia meio que morrer e ressuscitar. Então eu falei, ele vai... Falei aqui, né? Tem aquele corte, Daniel Lopes é roteirista do Simpson. Com o Guilherme Freire, né? Que não me deixava falar de jeito nenhum, mas pelo menos essa eu mandei e...